E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo da estática dos fluidos, frequentemente chamada de hidrostática, apesar de não se tratar ao estudo exclusivo da água. Este estudo se faz necessário pelo fato de aparecer em várias situações do nosso cotidiano. Através dele, podemos calcular forças sobre objetos submersos. Podemos ainda desenvolver aparelhos medidores de pressões. Podemos também calcular as forças desenvolvidas por sistemas hidráulicos, entre outros. Conforme vimos em vídeos anteriores, em um fluido estático ou em movimento de corpo rígido, a tensão de cisalhamento é nula, pois o fluido não escoa. Sendo assim, só atuam no fluido tensões normais, em outras palavras, pressão. Logo, a partícula fluida mantém sua identidade durante todo o tempo e os elementos que compõem o fluido não se deformam. Com isso, nós podemos recorrer à segunda lei de Newton para analisar todas as forças que agem em uma partícula fluida. Para fazer isso, observe o quadro. Considere um elemento fluido infinitesimal de massa dm e volume dv, dado por dx, dy, dz, conforme eu ilustro no quadro. O fluido se encontra estático no referencial inercial adotado, que pode ser o referencial do laboratório. Vamos, portanto, analisar todas as forças que agem nesse elemento fluido, começando com as forças de campo, com as forças de ação à distância. E aqui, cumpre destacar que a força eletromagnética, uma força de campo, não será considerada. Sendo assim, a única força de campo, a única força de ação à distância que age no elemento fluido é a força gravitacional, ou seja, a força peso. Para determiná-la, basta recorrer à seguinte expressão. A força peso, representada por dp, é igual à massa do elemento fluido infinitesimal vezes a aceleração da gravidade local. Logo, a força peso agindo no elemento fluido é igual à massa específica do fluido vezes o volume dv vezes a aceleração da gravidade local. Sendo assim, a força peso, uma força de campo ou força de ação à distância agindo no elemento fluido infinitesimal é igual a ρ vezes g vezes o volume dv dado por dx dy dz. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Como não há forças cisalhantes agindo no fluido, a única força de superfície ou força de contato existente é a força de pressão. Para determinar essa força resultante, precisamos calcular a pressão exercida em cada uma das 6 faces do elemento fluido infinitesimal de massa dm e volume dv centralizado em O, de coordenadas x, y e z. Para fazer isso, devemos recorrer à série de Taylor, portanto vamos recordá-la brevemente. Conforme sabemos, eu posso escrever uma função f de x em torno de x igual a, por exemplo, utilizando uma expansão em série de Taylor. Portanto, nós temos o somatório de índice n, variando de 0 ao infinito, da derivada de ordem n da função f em a sobre n fatorial, que multiplica x menos a elevado a n. Eu vou expandir essa série até o segundo termo, é suficiente para o nosso propósito. Sendo assim, a função f de x se torna aproximadamente igual a. Para n igual a 0, nós temos 1 e, portanto, a função f calculada em a. Muito bem, em x igual a. Mas, para n igual a 1 fatorial é 1, portanto, nós temos a derivada de primeira ordem da função f em x igual a, que multiplica x menos a. Portanto, essa é a função f de x, o seu comportamento aproximado em torno de x igual a. Muito bem? Vamos agora utilizar esta expressão na situação em questão. Vamos começar calculando a pressão na face esquerda conforme eu ilustro no quadro. Perceba
que eu vou calcular a pressão na face esquerda recorrendo a essa expressão. Portanto, eu estou expandindo a pressão utilizando a série de Taylor em torno do ponto O, de coordenadas x, y e z. Logo, nós vamos obter que a pressão na face esquerda é igual à pressão calculada em O, que eu vou representar simplesmente por P, mais a derivada parcial da pressão em relação à coordenada y, pois nessa direção y é a variável em questão, portanto, mais a derivada parcial da pressão em relação a y, que multiplica a coordenada y da face esquerda menos a coordenada y do ponto O, pois eu reforço, eu estou expandindo a pressão utilizando série de Taylor em torno do ponto O. Portanto, essa é a subtração que aparece na expressão conforme eu ilustro acima, pois aqui eu expandi a função f de x em torno de x igual a A. Muito bem? Agora, vamos calcular a pressão na face do lado direito. Então, pelo mesmo raciocínio, nós temos a pressão P em O, mais a derivada parcial da pressão em relação a y, que multiplica y na face do lado direito, muito bem, menos y do ponto O. Agora, analisando a figura, vemos facilmente que y na face esquerda é igual a y menos dy sobre 2. Então, nós temos y menos dy sobre 2. E y na face do lado direito é igual a y mais dy sobre 2. Portanto, y na face do lado direito é y mais dy sobre 2. Levando estes dois resultados nas expressões obtidas, a gente obtém que a pressão na face esquerda é igual à pressão P no ponto O mais del P del Y, que multiplica Y menos dy sobre 2, muito bem, Y menos dy sobre 2 menos Y. Consequentemente, a pressão na face esquerda é igual. Y menos Y é igual a 0, logo nós temos a pressão P no ponto O, mais a derivada parcial da pressão em relação a Y, que multiplica menos dy sobre 2. Portanto, então nós temos menos a derivada parcial da pressão em relação a Y, multiplicando dy sobre 2. Logo, a pressão na face do lado direito é igual. Então, nós temos a pressão P mais a derivada parcial da pressão em relação a Y, que multiplica Y na face direita, Y mais dy sobre 2 menos Y. Portanto, a pressão na face direita é dada pela pressão no ponto O. Então, agora a gente vai obter mais a derivada parcial da pressão em relação a y dy sobre 2. Observe no quadro as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora aplicar o mesmo raciocínio nas demais faces. Antes, observe o seguinte. A pressão calculada na face esquerda recebe o sinal negativo, pois essa face está orientada em oposição ao eixo y. Já a face do lado direito recebe o sinal positivo, pois ela está orientada na mesma direção e sentido do eixo y. Portanto, eu vou utilizar esse critério para definir, para calcular as pressões nas demais faces. Portanto, vamos começar agora com as faces orientadas na direção do eixo x. Portanto, essa face frontal eu vou representar simplesmente por pressão na face frontal. Como ela está orientada na mesma direção e sentido do eixo x, nós temos a pressão P, muito bem,
mais a derivada parcial da pressão em relação a x, pois agora x é a minha variável nessa derivação, que multiplica dx sobre 2. Muito bem? Na face traseira, na face da parte de trás, nós vamos ter a seguinte expressão. Então vamos lá. A pressão na face de trás é a pressão P menos agora a derivada parcial da pressão em relação a x dx sobre 2. Muito bem. E agora vamos analisar as faces na direção do eixo Z. Portanto, vamos deixar isso aqui bem registrado. Aqui nós temos a análise na direção do eixo Y. Aqui nós temos essa análise na direção do eixo X. Então vamos agora promover essa análise na direção do eixo Z. Vamos começar analisando a face superior. Observe essa superfície. Ela está orientada na mesma direção e sentido do eixo Z. Portanto, a pressão PS nessa face superior é igual à pressão no ponto O mais a derivada parcial da pressão em relação a Z, dz sobre 2. E, enfim, nós temos a face inferior, orientada em oposição ao eixo Z. Portanto, o sinal de menos aparece agora. Então, a pressão na face inferior é igual a P menos a derivada parcial da pressão em relação a Z, dz sobre 2. Então, vamos deixar registrado que essa é a análise na direção do eixo Z. Portanto, eu reforço. Na direção do eixo Y, a variável em questão é a variável Y. Na direção do eixo X, a variável em questão é a variável X. E na direção do eixo Z, a variável em questão é a variável Z. Muito bem? Então, observe mais uma vez no quadro as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Como as forças de pressão atuam em cada face do elemento infinitesimal contra a face, podemos determinar a força superficial resultante somando todas as contribuições existentes. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, para obtermos, portanto, a força superficial resultante, basta recorrermos à seguinte expressão. Então, observe o quadro. A força superficial resultante representada por DFS é igual. Vamos começar analisando as forças na direção do eixo X. Na face frontal, a força atua em oposição ao eixo X. E na face traseira, a força atua a favor do eixo X. Para obter cada força, basta multiplicar a pressão pela área correspondente. Consequentemente, nós vamos obter o primeiro termo é a pressão na face frontal, portanto, P mais del P del X dx sobre 2, multiplicando a área, dy dz. A força atua em oposição ao eixo X, portanto, menos inversor, mais. Na face traseira, nós temos a pressão, P menos del P del X dx sobre 2, que multiplica a área, dy dz. Como essa força atua na mesma direção e sentido do eixo X, eu tenho simplesmente aqui inversor. Mas vamos analisar agora as forças atuando na direção do eixo Y. Na face esquerda, a força atua a favor do eixo Y. E na face direita, ela atua contra o eixo Y. Mais uma vez, para obter cada força, eu vou multiplicar a pressão correspondente pela área. Logo, a gente obtém. Então vamos lá. Começando com a face esquerda, nós temos a pressão P menos del P del Y dy sobre 2,
multiplicando a área correspondente, dada por dx dz, como ela atua na mesma direção e sentido do eixo y, nós temos j versor, mais na face direita nós temos a pressão dada por P, mais del P, del Y, dy sobre 2, multiplicando a área correspondente, dx dz, mais uma vez. Como essa força atua em oposição ao eixo y, nós temos agora menos j versor, mais, analisando agora as forças na direção do eixo z, perceba o seguinte: na face superior, a força atua em oposição ao eixo z, e na face inferior, a favor do eixo z. Mais uma vez eu reforço, para obter cada força, basta multiplicar a pressão correspondente pela área em questão. Então vamos começar com a face inferior. A pressão na face inferior é P menos del P, del Z, dz sobre 2. Muito bem, que multiplica a área da face inferior, dx dy. Então, dx dy. Como ela atua a favor do eixo z, então nós temos aqui K versor. Mais, agora na face superior, então nós temos a pressão P mais del P, del Z, dz sobre 2, multiplicando a área, então dx dy mais uma vez, só que essa força atua em oposição ao eixo z, portanto, menos K versor. Observe no quadro atentamente a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Observando essa expressão, nós podemos simplificá-la da seguinte forma. Observe este termo atentamente. Nós temos P dy dz menos I versor e aqui P dy dz mais I versor. Portanto, nessa soma, esse termo desaparece. O mesmo acontecendo com os demais. Observe o quadro. P dx dz j versor e aqui P dx dz menos j versor. E por fim, P dx dy k versor e aqui P dx dy menos k versor. Muito bem? Realizando essa simplificação, vemos que a força superficial resultante é dada por... Então, aqui nós vamos obter del P, del x, dx sobre 2 dy dz, então dx sobre 2 dy dz na direção menos I versor. Agora, mais. Observe o seguinte. Aqui vai aparecer este termo mais uma vez. Nós temos del P del x, dx sobre 2 dy dz I versor acompanhado do sinal de menos, assim como esse termo. Logo, efetuando a soma, a gente obtém simplesmente del P del x, dx dy dz menos I versor, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Então, arrumando aqui um espacinho. Perfeito. Agora, de maneira análoga, a segunda soma me fornece algo bem parecido. Perceba o seguinte, dy sobre 2 aparece nos dois termos. Ao efetuar a soma, colocando o sinal negativo em evidência, você obtém menos del P del y dx dy dz na direção j versor e, enfim, nós temos agora, pelo mesmo raciocínio, observe mais uma vez, ao efetuar a soma, dz sobre 2 mais dz sobre 2 nos fornece dz, colocando o sinal negativo em evidência, a gente obtém del P del Z dx dy dz na direção K versor. Logo, a força
superficial resultante é dada por... Então, eu vou colocar dx, dy, dz em evidência. Então, nós temos menos del P, del x, inversor, menos del P, del y, j versor, menos del P, del z, k versor. Tudo isso multiplicando o volume infinitesimal. Colocando agora o sinal de menos em evidência, a gente obtém a expressão ilustrada no quadro. Note agora que esta soma representa o gradiente da pressão P. Consequentemente, a força resultante superficial é igual ao negativo do gradiente da pressão P dx, dy, dz. Ou, se você preferir, ela é igual ao negativo do gradiente da pressão P dv. Observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Analisando a expressão obtida, vemos que o gradiente da pressão P corresponde ao negativo da força superficial resultante por unidade de volume. E nós podemos concluir ainda o seguinte fato: a força resultante de pressão independe do nível em que se encontra o elemento fluido de massa dm. A força resultante de pressão depende apenas de como a pressão varia espacialmente, conforme eu ilustro no quadro. Se quisermos agora determinar a força total que age no elemento fluido de massa dm, basta somarmos as contribuições obtidas. Sendo assim, a força total, representada simplesmente por dF, é dada pela soma da contribuição das forças de campo mais a contribuição das forças de superfície. Sendo assim, a força total fica dada por... Então, nós temos ρ vezes g dx, dy, dz, menos o gradiente da pressão P dx, dy, dz. Logo, a força total, representada simplesmente por dF, é igual a... Então, nós temos ρ vezes g menos o gradiente da pressão P dx, dy, dz, ou, se você preferir, dv. Observe no quadro a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos partir dessa expressão e da segunda lei de Newton para dar sequência nos cálculos. Até a próxima!